Você sabia que a motivação com a qual você pede algo para Deus impacta na resposta da sua oração? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, vou pedir você para não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal e de curtir esse vídeo. Nós temos feito aqui uma série de estudos a respeito de princípios que fazem com que as nossas orações sejam respondidas. A gente já estudou sobre o princípio da fé, que é quando a gente pede na convicção de que Deus vai nos responder. E estudamos também sobre o princípio da submissão, que é entender que Deus, ele tem o melhor para nós. Então, apesar de nós apresentarmos ao Senhor as nossas petições, os nossos anseios, os nossos desejos, nós vamos confiar que Ele vai fazer o melhor para a nossa vida, mesmo que seja dizer não para a nossa oração e mesmo que seja até causar um leve e momentâneo sofrimento. Se você quiser aprender mais sobre esses dois princípios, vou deixar aqui embaixo para você. E hoje a gente vai falar sobre o princípio da adoração. Todos esses princípios, eles estão sendo abordados com base no filme Superação, o Milagre da Fé. Então, se você vai continuar conosco aqui, já fique sabendo que você vai ter vários spoilers a respeito do filme. Esse filme conta a história de Joyce, uma mãe cujo filho, John, cai num lago congelado, fica submerso por aproximadamente 15 minutos. Essa mãe clama a Deus e John, contrariando completamente toda e qualquer expectativa humana, ele volta à vida sem nenhuma sequela. Ao longo da história, a gente observa como Deus ele foi glorificado através da vida de John e do milagre que aconteceu ali. Por exemplo, uma das pessoas que participou do resgate de John ali no lago congelado era um bombeiro ateu. Porém, no momento do resgate, esse bombeiro escutou uma voz, a voz de Deus. E esse bombeiro viveu uma experiência extraordinária com o Senhor. Ele viu a cura, acontecendo diante dos olhos dele. E até no final do filme a gente presencia ali um diálogo entre John e o bombeiro, em que o bombeiro fala para ele: olha, menino, Deus tem um plano enorme na sua vida. Então a gente percebe que ele foi impactado, ali por Deus, pelo milagre que aconteceu. Outra coisa que nos mostra também Deus sendo glorificado é a própria equipe médica, porque eles não tinham explicação. Então, até ali no boletim do John, a gente vê no final do filme, que veio escrito, que o menino morreu, a mãe orou, o menino ressuscitou. Foram todos eles extremamente impactados ali com aquele testemunho. A gente vê no final, a mãe ali junto com o filho e o pai na igreja, eles testemunhando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que aconteceu. Tem muita gente que acha que Deus é como um gênio da lâmpada, que a gente esfrega ali fazendo um pedido e pum, acontece, E o esfregar ainda é dizer em nome de Jesus, Tudo aquilo que a gente diz em nome de Jesus, Jesus faria. A gente acredita dessa forma, que é só falar em nome de Jesus, mas esse não é o verso completo. E depois a gente vai até estudar um pouquinho mais sobre isso. E tem também aqueles que acham que Deus ele é um ser malvado, que fica lá do céu olhando para nós, esperando que a gente erre para que nos castigue, ou então que quando a gente peca, Deus fica lá super decepcionado conosco. A verdade é que Deus, ele é um ser satisfeito em si mesmo. Porém, o homem, ele precisa adorar a Deus. E é por isso que Deus quer que ele seja glorificado. Imagina só, uma criança que ela pega ali o cartão do pai, vai na loja e compra um presente. Ou então ela faz um desenho ali pro pai e dá esse desenho de presente pro pai. O pai, quando recebe, ele abre, ele vê aquilo ali, fica super feliz, agradece o filho, abraça o filho, beija o filho e o filho fica orgulhoso, fica cheio de si, E aí quando o pai usa aquele presente ou o pai pega aquele desenho e expõe, por exemplo, na geladeira e fica ali, e quando o filho vê aquilo, ele fica: nossa, meu pai gostou muito disso que eu dei pra ele, O filho se sente realizado. É exatamente isso que acontece com Deus em relação a nós no que diz respeito à adoração. Deus ele não precisa da nossa adoração, mas ele recebe a nossa adoração porque nós precisamos adorá-lo. Missões só existem porque Deus não é adorado em todo lugar. Se Deus fosse adorado em todo lugar, a gente não precisava ficar pregando o evangelho. Então Deus, ele se importa muito em espalhar a sua glória. Deus, ele quer ser glorificado, justamente para que o homem encontre redenção. Jesus tinha isso em mente quando ele estava na cruz. A gente costuma achar que Jesus ali na cruz, ele estava pensando em nós, Tem até uma música que fala, Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós.
Só que, na verdade, Jesus, ele tinha como foco o próprio Deus. É claro que ele foi para a cruz por amor de nós, mas essa não é a verdade completa. Ele foi para a cruz por amor de Deus e por amor de nós. Olha só, tem um texto lá em João 12, 27 e 28 que diz assim, ó, é Jesus falando: agora meu coração está perturbado, e que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então Jesus, ele tinha como motivação fazer o nome de Deus glorificado. Veja bem, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é tudo que Deus é, tudo que Deus faz e tudo que ele merece. E Deus, ele quer espalhar a glória dele, ou seja, ele quer espalhar por todo mundo tudo que ele é, tudo que ele faz e tudo que ele merece, para que então as pessoas possam render a Deus glória, para que as pessoas possam dar a ele tudo aquilo que ele merece, porque só assim o ser humano ele vai encontrar redenção. Então as ações de Deus, elas são impulsionadas por espalhar a glória dele, para receber adoração. E é justamente para que o Pai seja glorificado que Jesus promete responder as nossas orações. Eu quero ler com vocês João 14 agora, de 13 a 14, que diz o seguinte: e tudo quanto pedires em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus, ele prometeu sim que ele faria tudo aquilo que a gente pedisse no nome dele, porém para que Deus fosse glorificado. E por que a gente não recebe? Por que às vezes a gente pede e não recebe? A gente também tem a resposta disso na Bíblia e está lá em Tiago 4,3, que diz o seguinte, ó: pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então é muito simples. Quando a gente pede para que Deus seja glorificado, a Bíblia nos promete que as nossas orações serão respondidas. Agora, quando a gente pede algo só para o nosso prazer, Jesus diz que nós não receberemos. Veja bem, Deus, ele é o protagonista. Ele quer espalhar a glória dele por toda a terra. Ele quer se fazer conhecido para que as pessoas tenham oportunidade de se render a ele. E uma das formas de Deus se fazer conhecido é nos abençoando, porque aí as pessoas verão a glória de Deus na nossa vida por meio daquilo que nós recebemos e terão a chance de se render a Deus. Alguns dos grandes homens da história entenderam isso. Por exemplo, Davi, quando Davi luta com Golias, ele diz que ele está indo em nome de Deus para que todos os povos saibam quem era o Deus de Israel. Então olha a motivação no coração de Davi. A motivação dele era fazer Deus conhecido. Todo mundo soubesse ali por meio da vida de Davi que Deus era o maior Deus. Era o Deus criador dos céus e da terra. E assim as pessoas pudessem render glória para ele. Então Moisés, a gente lê ali em Êxodo 32 que Deus estava decidido a destruir o povo. Mas aí Moisés, ele apela ao Senhor e intercede pelo povo falando o seguinte: que os outros povos vão pensar quando eles verem que o Senhor tirou todo mundo do Egito para morrer aqui no deserto? Vão achar que o Senhor não é o Deus Todo-Poderoso. E aí, por amor àquelas outras pessoas também, para que essas pessoas tivessem chance de se render a Ele, pudessem adorar o Senhor, é que Deus, ele muda de ideia ali e ele fala para Moisés: tá bom, então não vou mais destruir o povo. Então, fazer com que Deus seja glorificado é uma chave para que a gente tenha as nossas orações respondidas. E essa deve ser uma motivação do nosso coração. Nós ficamos completos quando nós glorificamos a Deus. E é por isso que Deus está tão empenhado em espalhar a glória dele por todas as nações. Então a motivação que deve reger o nosso coração quando nós pedimos algo ao Senhor é fazer com que Deus seja glorificado. As pessoas vão olhar para a nossa vida, vão ver Deus nos abençoando e vão render glórias a Deus. Assim como aconteceu ali no filme Superação, o milagre da fé, com a vida de John. A gente vê aquele milagre e a gente se alegra e a gente rende glórias a Deus. Veja quantas pessoas se renderam ao Senhor porque testemunharam aquele milagre na vida de John. Quando as pessoas elas glorificam a Deus, a remissão ela vem naturalmente. Naturalmente a pessoa se rende ao Senhor, E ali ela entrega a vida dela verdadeiramente a Jesus e ela encontra a salvação que Deus nos prometeu. Então, como seria esse princípio da adoração? O princípio da adoração é você dar glórias a Deus por tudo aquilo que Ele faz em sua vida. Você reconhecer que tudo aquilo é pelo Senhor. Testemunhando aos outros as bênçãos que Deus te dá, para que assim as pessoas tenham oportunidade de se render a Deus.
E aí, como que eu aplico isso na minha vida? Dando glórias a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, testemunhando isso para outras pessoas e fazendo com que essa seja a principal motivação do meu coração. Todas as vezes que eu pedir algo, Senhor. Então, recapitulando aqui os princípios que nós estudamos. A gente falou sobre o princípio da fé, que diz que Deus precisa ver em mim a confiança de que Ele vai me responder. Falamos sobre o princípio da submissão, que Deus precisa ver em mim a certeza de que Ele vai fazer o melhor para a minha vida, mesmo que o melhor seja não atender ao meu pedido. E agora o princípio da adoração. Deus precisa ver em mim a motivação de fazer com que Ele seja glorificado todas as vezes que eu peço algo. E eu queria saber de você, nessa jornada aí que a gente passou, qual desses 3 princípios mais falou ao seu coração?